nessa noite, e aqui de casa mesmo, e que vocês aí na casa de vocês também se sintam tocados assim como eu estou sendo tocado nessa noite, e que vocês também possam sentir a presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Oh, oh. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vem encher esse lugar. Vem me inundar. Vem nos inundar, Senhor. Oh, vem, toma-me, Senhor. Vem, toma-nos, Senhor. Enche-nos de ti. Oh, 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 oh. Larará, 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 larará. Aleluia.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso.
Boa noite, graça e paz, irmãos. Bom estar com vocês aqui nessa noite, nosso culto de quinta-feira. Bastante saudade de vocês e creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Você possa estar se unindo junto com seus familiares aí agora nesse momento da palavra, para nós sermos ministrados pela presença e pelo Espírito Santo do Senhor, amém? Boa noite, nos assiste no seu lar. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Estou com bastante saudade dos irmãos, da igreja. E nessa noite nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo do 11 ao 13. E o tema da nossa mensagem é: você está ouvindo Deus? Vamos repetir? Você está ouvindo Deus? Todos acharam aí? 1 Reis, capítulo 19, do 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Deus: vem para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então, um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. E ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Necessariamente nós não vamos entrar no texto, sobre Elias na caverna, mas tem um sentido dentro daquilo que está o tema da mensagem essa noite, em ouvir a Deus. E o que nós entendemos que Elias, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, mas houve um momento onde ele se escondeu, onde ele saiu de cena por uma ameaça, por um momento de quererem intimidá-lo até a morte, e ele se esconde em uma caverna. Mas aí nós entendemos que ele ouve a voz, e a voz que ele ouve não estava em meio a tumultos, a barulhos, mas essa voz ela estava nítida para aquele que era um homem que tinha intimidade com Deus, para aquele que era um homem que tinha comunhão com Deus, para aquele que era um homem ao qual, quando você olha o relato e o perfil de Elias, era um homem que tinha realizado muitos milagres, que você já sabe, você conhece. E nós, olhando dentro desse texto, entendemos nessa noite que o ouvir, dentro do que aquilo que é explicado no dicionário bíblico, fala que é perceber o som, ser informado, prestar atenção, amém? Então, nós quando ouvimos o som, quando ouvimos a voz de Deus, algo nós tentamos extrair daquilo que Deus quer transmitir para cada um de nós. E olhando lá em Mateus, no capítulo 7, do 24 ao 27, essa passagem fala sobre dois alicerces, e aí falam sobre dois tipos de conduta de homens. Quando fala-se do homem prudente, é aquele que evita cometer faltas e correr perigos. E quando se fala do homem insensato, Provérbios 28 e 26 diz que o insensato confia no seu próprio coração. Mas a palavra do Senhor nos diz lá em Tiago 1,19: esteja pronto para ouvir e tardio no falar. Isso é uma parte importante da comunicação. E lá em Eclesiastes 3,7 reforça dizendo: há tempo de ouvir e tempo de falar. Então precisamos estar atentos, irmãos. Um exemplo claro que nós temos é lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, aonde o profeta Samuel havia sido instruído pelo profeta Eli
para o momento em que ele ouvisse Deus o chamar e no início de seu ministério. E aí ele dizia, quando ouviu a voz do Senhor chamando: fala que o teu servo ouve. Então que você esteja ligado com os céus, como Samuel. Amém? E a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 10, versículo 27, onde Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Como é importante, como é fundamental para nós ouvirmos a voz do Senhor e seguir aquilo que Ele tem determinado para as nossas vidas. Mas nós temos ouvido tantos noticiários, tantas informações. Isso tem gerado uma série de preocupações que tem afetado a nossa maneira de viver. O Salmo 115:6 diz: tem ouvidos e não ouvem. Mas o Senhor ele faz no Salmo 94:9 uma indagação muito reflexiva para as nossas vidas. E ele diz: o que fez o ouvido acaso não ouvirá? Então, a pergunta para quem ouve está relatando a sua atual situação. Ou seja, aquilo que você está transmitindo para alguém relacionado àquilo que está vivendo, às suas circunstâncias, faz com que essa pergunta seja direcionada para você nesta noite. Para quem você está relatando a sua atual situação? Em Mateus 13, quando se fala-se da parábola do semeador, diz: quem tem ouvidos, ouça. O significado aqui é o sentido de ouvir com a mente e o coração. E em João 5:25 diz: em que os mortos ouvirão a sua voz, até os mortos ouvirão a sua voz, no arrebatamento da igreja. Em Apocalipse 1:3 ele diz: bem-aventurados que ouvem as palavras deste livro. Então você é mais do que feliz, você é mais do que bem-aventurado, porque você ouve as palavras deste livro, da palavra do Senhor. E quando a ouvimos, nós temos que entender, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5:21, retende o que é bom. E o que é reter? Segundo o dicionário bíblico, reter é segurar, guardar em seu poder. Ou seja, comece a filtrar o que você está ouvindo. Porque quando acontece o inesperado, isso tem tomado conta de muitas vidas. Mas eu quero perguntar para você nessa noite: mas o que você está ouvindo? Qual é a voz que te dá uma direção? Aonde você tem firmado os seus passos? Lembra dos dois alicerces que nós falamos lá em Mateus 7? O homem prudente, o homem sensato, e o resultado daquilo que eles ouviram e colocaram em prática? E o que rege a sua vida hoje? É a indefinição ou a convicção? Hebreus capítulo 3, do 7 ao 8, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá, em Hebreus capítulo 3, em nome de Jesus. Palavra tremenda dentro desse texto. Versículo 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto. Portanto, como diz o Espírito,
Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Endureceram o coração quando Deus lhes deu a terra prometida, lá em Números 13. E há um panorama no Salmos 95 deste relato. Há um outro exemplo também em Ezequiel capítulo 3, versículo 27, que diz assim: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. E no versículo 17 desse mesmo texto de Ezequiel, diz que Deus disse a Ezequiel: da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. E quando ele retrata e relata falar sobre rebelde, é aquela pessoa que se revolta. Mas o que nós vemos nesses dois livros, que é interessante, é dizer que vemos um coração obstinado para não crer em Deus. O que nós podemos entender e compreender aqui nessa noite, irmãos? Que às vezes a gente fala sobre pecado, né? Que há pecado, existem pecados que são até para a morte. Eu quero dizer para vocês nessa noite que pecado, Deus ele perdoa, mas incredulidade não tem o que Deus fazer. Então existem muitas e muitas pessoas que às vezes perdem a salvação pela incredulidade. Sabe, irmãos, nós, o mundo, a humanidade, está tendo o direito de rever seus conceitos e valores, os apegos aos bens financeiros e materiais. Mas a quem nós estamos ouvindo? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está lá em João 18, 37. Apocalipse 1, 15. A sua voz como a voz das muitas águas. João teve uma visão e ouviu a voz de Jesus. Que nós possamos, irmãos, pedir para que o Senhor nos conceda o desejo de ouvir a sua voz. Peça você também para ouvir a voz de Jesus, como o apóstolo João. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 7 igrejas da Ásia, se concluíram o seu texto com essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Era para que eles fossem exortados para ouvirem e atenderem a voz de Deus. Eu e você somos voz dos acontecimentos ou de que há a certeza da volta de Jesus? Nós, como igrejas, nesse tempo, o que nós temos ouvido? O que a igreja tem ouvido nesses últimos tempos? Quais são as afirmações? Quais são as palavras corretas? Quais são as mensagens que o teu coração tem absorvido sobre a Covid-19, sobre a pandemia? O que realmente Deus tem falado ao meu e ao seu coração? Será que somente estamos firmados naquilo que está sendo fato e acontecimento? A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2, que diz para nós não nos conformarmos com este mundo. Então nós nessa noite estamos buscando uma direção em Deus para termos a sensibilidade ao ouvir a voz do Senhor,
dentro daquilo que nós estamos aqui nessa noite abordando. O Senhor chama a presença do profeta. Naquele momento, o profeta Elias temia a morte, mas ele soube distinguir, ele soube compreender que era a voz de Deus. E aí nós vemos falar sobre esses homens como exemplo dos dois alicerces, e sabemos que toda a construção ela precisa estar alicerçada, para que quando venha o vento, a tempestade, quando venha tudo aquilo que seja contrário a ela, ela não seja derrubada. Mas aqui está a questão da nossa conduta, no sentido de que nós, ao ouvirmos aquilo que nós precisamos entender e colocar em prática. Tiago 1:22 diz, para não somente sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. Então a palavra de Deus ela precisa ser colocada em prática. A palavra de Deus ela precisa ser a sua disciplina. E a palavra de Deus ela precisa ser o seu alimento. E que nessa noite eu e você não estamos aqui fazendo um contexto ao contrário daquilo que está acontecendo. A palavra nos diz, ela nos orienta a orar pelas nossas autoridades, a orar pelo nosso país, a orar pelas nações. E isso eu creio que cada um de nós estamos fazendo, eu creio que cada um de nós estamos realmente apresentando a Deus. Estamos criando dentro do nosso lar um momento para termos a nossa intimidade com Deus, para se fazer cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que falará com você em secreto. Ah, Senhor. Então, em meio, irmãos, a todo desespero, a todo pânico, a todo pavor, seja como Elias, aguarde e em silêncio, a ouvir uma voz suave e mansa. Oh, que Jesus possa entrar no seu lar nessa noite e você possa dar crédito a essa palavra. Não fazer como os povo de Israel, que ao sair do Egito, viram as 10 pragas acontecerem. O Senhor abriu o caminho para eles saírem do Egito. Eles estavam saindo do Egito, vendo todo o povo egípcio, vendo eles saírem dali. Eles passaram pelo mar, aonde foram montadas muralhas de águas, e eles passaram com os pés em seco. E quando atravessaram do outro lado, quando olharam para trás, todos aqueles soldados estavam sendo afogados, estavam morrendo. E na continuidade da promessa de Deus, de manhã eles tinham uma nuvem de glória, e à noite havia uma coluna de fogo para proteger eles, irmãos. Então, ao ouvir a voz do Senhor, lembre-se desta passagem, que daqueles homens, mais de 2,5 milhões de homens acabaram morrendo. E a palavra de Deus diz que a partir dos 20 anos de idade foram aqueles que deram continuidade a estarem cumprindo essa promessa. Porque os únicos que estiveram ali foram Josué e Caleb, para cumprir a promessa. Porque deram ouvido, porque deram crédito àquilo que Deus tinha falado, aquilo a qual Deus tinha colocado como promessa. E eu quero dizer para você nessa noite, quantos têm promessa aí? Se eu e você temos uma promessa, nós precisamos dar crédito àquilo que Deus tem falado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Gostaria que você lesse comigo aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 1, que diz assim: por isso devemos prestar mais atenção
nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Uma tradução da linguagem de hoje, mas algo com bastante reflexão para nós aqui no livro de Hebreus. Devemos prestar atenção. Então, uma pessoa que ouve, ela precisa prestar muita atenção. Ela precisa analisar aquilo que foi falado. Mas diretamente é uma questão de julgamento, se aquilo é correto ou não. No mundo espiritual nós sabemos que nós temos um Pai. E quando Deus fala conosco, irmãos, nós não temos sombra de variação, não há dúvida de que é Deus falando conosco. Então que você possa estar sensível à voz de Deus. E medite durante essa semana nesse versículo, pois isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não desviarmos delas. O versículo que vem muito ao início do nosso momento que nós recebemos a palavra de Deus, isso nos encaminha à salvação. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o que vai gerar fé em nós é o ouvir. Ouvir aquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor nos diz que ela nos libertará. Então, qual é a voz que você está ouvindo nesses últimos dias? É uma voz que te aprisiona ou é uma voz que te liberta? É uma voz que aumenta a sua fé ou é uma voz que te traz incredulidade? Porque nessa noite, a questão é: a quem nós temos dado crédito? A palavra de Deus ou aos rumores do que irá acontecer? Então nós precisamos estar, irmãos, com os nossos ouvidos abertos, com nossos sentidos abertos, para ouvir aquilo que Deus verdadeiramente quer falar comigo e com você. Para que você possa, em meio a tantos rumores, em meio a tantos noticiários, em meio a tantas coisas, estar pronto para ouvir a voz de Deus. Ouvir Deus falar com você. Ouvir nitidamente o Senhor falar algo a seu respeito. Em você ser direcionado por Deus. Gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos aí no seu lar, fizesse um minuto de reflexão, para que nós pudéssemos orar. Você que está na sua casa, você que não conhece a Cristo, você que ainda não teve a oportunidade de ir a uma igreja, ou que às vezes, ou provavelmente até teve essa oportunidade, mas não sentiu o desejo de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa oportunidade está aberta nessa noite. A você que está aí no seu lar, nesse momento, ouvindo esta palavra. E há outros muitos, vários versículos que falam da forma e da maneira como Deus, Ele, não somente Ele fala conosco, mas como também o Senhor, Ele nos ouve e nos atende. Salmos 64, 1 e 2. O salmista clama para que ele seja ouvido pelo Senhor. Eu quero que nessa noite você tenha essa oportunidade. Se você quiser aceitar a Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador, Ele vai dizer para você nessa noite que Ele está perdoando todos os teus pecados, que Ele está escrevendo o teu nome no livro da vida. E a palavra de Deus nos diz
que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Gostaria de orar com você nesse momento, por essa palavra e pela sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, orar, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Em meio, ó Deus, ao caos, a catástrofes, ó Deus, ao número de pessoas que foram mortas, ó Pai, ó Deus, ao meio, Senhor, ao qual existem profissionais, médicos, enfermeiros, Senhor, que estão trabalhando, Senhor, e já estão, Senhor, afadigados, ó Deus, mas o Senhor tem, ó Deus, o domínio e o controle, Senhor, entre todas essas coisas. E nós cremos, Pai, que o Senhor, ó Deus, está nos guardando, o Senhor está nos preservando, o Senhor está nos sustentando, Senhor, em meio a tudo isso, porque nós temos buscado, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor, a direção, ó Deus, a nossa conduta, Senhor, a cada dia, Senhor, ao reclinar, Senhor, a nossa cabeça sobre o travesseiro, Senhor, entendemos que a Tua palavra nos diz isso lá no Salmo 4, Senhor, que em paz, Senhor, nós deitaremos, dormiremos, porque o Senhor nos dá, Senhor, a segurança. E nós cremos, Senhor, nessa noite, Deus, que o Senhor vai, Senhor, de encontro a cada lar nesse momento, e fala, Senhor, nessa noite aos corações, ó Deus. E as pessoas estão sedentas em ouvir a Tua voz. Como disse, Senhor, o profeta Samuel, Senhor, no início do seu ministério, quando ele ouviu o Senhor o chamar, Samuel, ele disse, fala que o Teu servo ouve. Ó Senhor, que o Senhor possa nos falar, Senhor, em meio às noites, às madrugadas, pela manhã, ao romper da tarde, Senhor, possamos o Senhor, o Pai, ouvir, Senhor, o Senhor nos chamar pelo nosso nome, Senhor. João, Maria, Glória, Pedro, oh, aleluia, que nós possamos ouvir o Senhor nos chamar. E foi estendido aqui, Senhor, um apelo para que pessoas venham, Senhor, aceitá-lo, Senhor, como seu único e suficiente Salvador. E alguns discípulos, Senhor, que foram chamados, ouviram o Senhor chamar. Que nós possamos ouvir, Senhor. Ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Deus, que nós não venhamos, ó Pai, como diz lá Isaías, andarmos, Senhor amado, pelos nossos pensamentos e os nossos caminhos, porque os nossos pensamentos não são os seus e os nossos caminhos não são os seus, ó Deus. Por isso, nesta noite, Senhor, é mais um momento, Deus, em que nós nos prostramos diante, Senhor, da Tua soberania, da Tua majestade. E pedimos, Senhor, por vidas, por famílias, por lares, Senhor, por familiares, ó Deus, que eles venham, Senhor amado, em nome de Jesus, darem ouvido, Senhor, à Tua voz, e possam, Senhor, ó Deus, entender que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, Te adoramos, Te engrandecemos, ó Deus, nessa noite. E Te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, essa é uma palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Amém.
Eu gostaria nesse momento de estar fazendo uma oração para nós encerrarmos, que você esteja atento, né, aos recados que estão sendo colocados lá no grupo da igreja. Os líderes de células, supervisores foram todos orientados também a passar todos esses recados ali no grupo e nas células também. Então preste bastante atenção lá, principalmente referente à nossa Santa Ceia, né? Então tem lá uma explicação bem específica, né, para todos vocês lá, tá bom? Quero agradecer as pessoas que estiveram no celular, nos ouvindo essa noite. Deus abençoe vocês e ouça a voz de Deus. Deixa Deus falar no seu coração. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra. Guarda, Senhor, amado, os nossos lares. Guarda, Senhor, a nossa igreja. Guarda as pessoas que nessa noite nos ouviram, ó Deus. Pai, tudo nós colocamos, ó Senhor, ó Deus, nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, Senhor, abençoar, Senhor, a vida dos profissionais, dos médicos, ó Pai, todos que trabalham na área da enfermagem, ó Deus. Traz, Senhor, ó Deus, o renovo, Senhor, ó Pai, o suporte, ó Deus, para a vida dessas pessoas, para os seus familiares, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, o que nós estamos desejando, Senhor, é ouvir, ó Deus, que esta pandemia, Senhor, ela teve um final, que esta pandemia, Senhor, ó Deus, já não vai, Senhor amado, maltratar, Senhor, a humanidade, Senhor, mas isso está, Senhor amado, dependendo de Ti. Somente o Senhor pode, Senhor, ó Deus, falar, somente o Senhor pode, Senhor, soar através da Tua voz, que tudo isto é findado, que isso não faz mais parte, Senhor, do nosso processo de vida, mas até isso não acontecer, que nós possamos permanecer firmes, que nós possamos estar, Senhor, ó Deus, ó Pai, atentos, ó Deus, à Sua voz, e que o Senhor possa, Senhor, nos dar, ó Deus, uma continuidade de semana, Senhor, na Tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus. Que a graça e a paz seja com todos, em nome de Jesus.